agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Eliezer, a todos os irmãos. É um privilégio. Primeira vez que eu estou aqui, pelo menos que eu me lembre, num domingo. Estive aí algumas semanas fazendo nossa conferência, primeiro do arrebatamento, depois do Espírito Santo, e ver a igreja assim tão bonita, né? Deus seja louvado. Realmente uma presença de Deus muito forte, louvores realmente que tocam o nosso coração. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos lá, Mateus 26, versículo de número 30. Depois não feche sua Bíblia não, deixa ela aberta comigo, por favor. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pode se assentar, muito obrigado. No final, se você quiser adquirir alguns dos meus materiais, tem umas Bíblias ali também. A gente somente prega o Evangelho, você comprando qualquer material meu, você vai estar nos abençoando, a gente vai estar lá embaixo, tá bom? Se você quiser cortar. Eu gosto tanto de música que se coisar perto na hora que eu falo, minha mente fica ligada. Ah, é você que está aí, né? Ah, tá, estou falando com ele lá. Não, mas pode deixar esse negócio aí. É porque eu me empolgo fácil se tiver um fundo. Vocês estão aí, gente? É interessante que nas próximas 24 horas, Jesus iria passar pelos momentos mais difíceis. Jesus seria efetivamente traído, ele iria ser abandonado, ele iria para a cruz, ele iria ser coroado com uma coroa de espinho, iria ser crucificado, Jesus iria morrer. Mas mesmo assim o versículo diz: e tendo cantado. Jesus sabia tudo o que lhe aguardava, mas Jesus estava cantando um hino. Eu fui pesquisar um pouquinho para saber que hino é esse. Marcos diz que Jesus cantou, no capítulo 14, 26 de Marcos, diz que Jesus cantou o hino. Não foi apenas um hino, foi o hino. E eu confesso que eu não descobri que hino foi, mas alguns acreditam que foi um dos pontos do inário de Israel, que eram os salmos, do Salmo 113 até o Salmo 118. Jesus canta o hino e ele sai para o Monte das Oliveiras. E o verso 30 diz que Jesus fala algo interessante com os seus discípulos. Jesus disse assim, ele está falando com os 11. Judas aqui provavelmente já não estava. Ele diz para os discípulos: todos vós, sem exceção. Jesus está falando de todos os que estavam ali presentes. Todos, esta noite, vão se escandalizar em mim. A palavra escandalizar aí indica abandono, indica tropeço, queda. O que Jesus aqui está dizendo é que todos os que estavam ali iriam abandoná-lo. E ele diz, por quê? Porque está escrito, isso que ele está dizendo que está escrito, está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho vão ser dispersas, vão ser espalhadas. Essa expressão aí, ferir, ela está falando de morte. Eu abro um parênteses aqui para dizer, você observa que até Jesus foi ferido. Ferirei o pastor.
E é interessante que a gente lê um texto de 1 Pedro 2, versículo 24. E Pedro escreve, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Veja que por mais difícil que as feridas de Jesus foram, as feridas de Jesus, elas são a causa de muitas curas. Nós estamos aqui hoje porque Jesus foi ferido. Ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho vão ser dispersas. Veja que isso aqui, essa dispersão das ovelhas, esse espalhar das ovelhas, é uma consequência do pastor ferido. E aqui é uma verdade aqui escondida aqui, né? Pastor ferido, rebanho disperso. Ele diz assim: mas depois, veja o verso 32, depois de quê? Depois que eu passar pelas feridas, depois que eu ressuscitar. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que as feridas, Jesus está dizendo que não prenderia, não o seguraria no sepulcro. As feridas não poderiam segurá-lo. Jesus ia passar por essas feridas. E ele disse: mas depois que eu ressuscitar, eu irei. Ele vai falar aqui da região da Galileia. O que ele está dizendo é que ele vai para o lugar onde tudo começou. Porque em Marcos 1,16, você vê que Jesus começa o seu ministério convocando alguns homens, e esses homens são da região da Galileia. E é curioso porque alguns dizem que dos 12 discípulos, tirando Judas, 11 eram daquela região. Jesus está dizendo: eu vou para onde tudo começou. Adiante de vós. Ele está marcando o encontro. E aqui eu já vejo outra coisa interessante: pastor ferido, ovelhas dispersas. Líder ferido, ovelhas dispersas. Mas quando o pastor é curado, as ovelhas voltam. E você observa que as feridas, quando elas são saradas, elas nos levam ao lugar do começo. Isso aqui nos ensina que não há como a gente começar ou recomeçar ferido. Ele diz: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia, para o lugar do recomeço. Veja que Jesus está comunicando uma verdade, mas alguém, sempre ele, né, tinha que aparecer ali para falar algo diferente. O versículo diz: mas Pedro, parece que ele não gostou muito dessas afirmações de Jesus, no verso 31 e 32. Pedro olhou para Jesus e disse algo interessante. Pedro disse assim: ainda que todos se escandalizem em ti. Interessante que Jesus diz: todos vão se escandalizar em mim, todos vão me abandonar. Escandalizar ali é abandonar. Mas ele diz, Pedro diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca. Interessante que você vê que parece que Pedro, ele está se colocando num degrau mais alto. Eu nunca. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu me conheço, Jesus, eu sei quem eu sou. Mas quem fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer. Jesus tem agora uma palavra direta para ele. Jesus disse assim: em verdade te digo, que nesta mesma noite, Pedro, você está dizendo que nunca, mas eu tenho uma palavra para você, Pedro. Eu digo para você que é hoje ainda. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, e há uma briga aí grande se o galo é a ave ou é a troca da guarda romana. Eu tenho minha opinião, mas minha opinião vale pouco. Antes que o galo cante,
3 vezes ele diz: você vai me negar. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: eu te conheço, Pedro. Vocês estão aí, gente? E sabe o que eu acho interessante? Ao invés de Pedro descer, ao invés de Pedro se humilhar, você vê que Pedro, no verso 35, ele vai subir mais um degrau. Ele olha para Jesus e disse: ainda que seja necessário morrer contigo. Lucas 22, 33 diz que ele disse assim: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou pronto, Senhor, ainda que seja necessário eu morrer com o Senhor, eu não te negarei. Eu sei quem sou eu, Jesus. E é interessante que, ao invés de Jesus retrucar Pedro, Jesus fica calado. Não porque Pedro estivesse certo, mas porque algumas coisas apenas o tempo vai nos mostrar. E é interessante que Pedro diz isso e os outros discípulos estão calados, mas parece que eles não queriam ficar no degrau de baixo, eles vão se colocar mais acima, porque o versículo diz que todos os discípulos disseram, vocês estão aí, disseram o mesmo. Interessante que Pedro tinha uma capacidade de influência tão grande, tão forte, tão poderosa, que ele conseguiu fazer os discípulos que estavam com Jesus abraçarem o que ele estava falando. Eles abraçaram o que Pedro estava falando. E as palavras de Jesus foram colocadas de lado por todos. Ele tem uma capacidade de influência extraordinária. Pena que ele está usando essa capacidade de influência para algo ruim. Eles vão seguir, e o verso de número 36 diz: então, é nesse contexto que algo vai acontecer. Chegou Jesus com eles quem? Com os 11, a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus vai olhar para 8 discípulos. Dos 11, Jesus vai olhar para 8 e vai dizer assim: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. 8 dos 11 deveriam ficar na entrada do jardim. E o que eu acho interessante é que Jesus está indo mais além. E veja o que diz o versículo 37. Não esqueça que Pedro acabou de errar. Pedro acabou de falar uma grande bobagem nos versos 33 e 35. Mas veja o versículo 37. Porque o verso 37 diz assim: e levando consigo, Jesus está indo para a oração. Jesus nunca gosta de esquecer daqueles que precisam. E o versículo diz que Jesus vai chamar Pedro. Curioso que Pedro errou, mas Pedro não foi esquecido. E na verdade Jesus sempre faz isso. Ele fazia muito isso com Pedro. Se você voltar algumas páginas, em Mateus 16, o verso 21, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. De novo, quem vai falar aí no verso 22? Pedro. Imagine você, irmão, tomou Jesus à parte, em particular, e começou a repreender Jesus. Imagina você essa cena. E dizia: tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. Acabou de errar. Em Mateus 16, 21, 22. Aí eu vou para Mateus 17, o versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro. Curioso que ele erra, mas Jesus não esquece de Pedro. E aqui de novo, em Mateus capítulo 26, acabou de se colocar numa posição superior aos demais,
Mas no verso de número 37, Mateus 26 diz: e levando consigo Pedro. E tomou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Interessante que esses 3, Pedro, Tiago e João, esses 3, eles participaram de algo muito interessante em Mateus capítulo 17. No verso 1 e 2, eu vejo que esses 3 participaram da transfiguração de Jesus. Alguém disse que é como se Jesus permitisse que a sua glória, porque ele sempre foi Deus, se manifestasse, um raio de manifestação, para que os discípulos vissem quem Jesus de fato era. Eles viram o rosto de Jesus brilhar como o sol, as vestes de Jesus resplandecer de forma extraordinária. Eles viram ali a divindade de Jesus. E esses mesmos agora, em Mateus capítulo 26, verso 37, são convidados por Jesus. E o que eu acho interessante é que o versículo diz que Jesus começou, agora ele não vai se transfigurar. O versículo diz que ele começou a se entristecer. E eu fui pesquisar essa palavra é lupel, a palavra que indica uma aflição, afligir. Veja de quem eu estou falando aqui, eu estou falando de Jesus. Deixa eu dizer para você que está hoje com o coração aflito, teu coração está pesado, você está triste. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te entende. Ele começou a se entristecer, mas não só a se entristecer, o versículo diz que ele começou a mais do que isso, ele começou a se angustiar. E eu fui pesquisar essa palavra, angústia. Aqui é um estágio mais profundo do que a tristeza. Existem pelo menos 3 palavras para se falar no Novo Testamento, palavras gregas, para se falar de tristeza. E essa expressão aqui, alguns estudiosos dizem que é a palavra mais próxima para se indicar. Eu não estou dizendo que Jesus tinha isso, eu só estou dizendo que é a palavra mais próxima para se indicar algo como uma depressão. Jesus começou a se angustiar. Eu não estou dizendo que Jesus estava com depressão. Eu só estou dizendo que aqui Jesus está em um estágio de tristeza mais profundo. O versículo diz que ele começou a angustiar-se muito. Aqui Jesus está no ponto máximo da tristeza humana. Era algo acima da tristeza. E aí eu preciso abrir outro parênteses para dizer de novo para você: Jesus te entende. Eu sinto Jesus aqui. E o que eu acho interessante é que o versículo de número 38 diz: então, veja, Jesus está triste, o coração pesado. Ele poderia muito bem se calar, escolher o caminho que a maioria que sente isso escolhe: sofrimento e silêncio. Mas o que eu acho lindo é que Jesus vai falar. E sabe para quem que ele vai falar? Para os 3. Vocês estão aí, gente? Pedro, Tiago e João. Você lembra quem viu Jesus transfigurar-se? Pedro, Tiago e João. Aqui é o pastor falando com as ovelhas. É o líder falando com os liderados. É o grande falando com o pequeno. É o mestre falando com os alunos. E é interessante que, enquanto Pedro, no verso 33 e 35, subiu um degrau, você está reparando que Jesus está descendo? Tem uma presença de Deus aqui. Pedro se coloca como maior, mas você está vendo que Jesus está se colocando como um menor? Pedro se coloca como alguém grande, você está vendo que Jesus está se colocando como alguém pequeno? Pedro se coloca como alguém poderoso, você está vendo que Jesus está se colocando como alguém frágil? Ele poderia muito bem ficar calado e sofrer calado, mas Jesus vai fazer o quê? O versículo diz:
e lhes disse: a minha alma. Você está reparando que quem está falando aqui é o Criador da alma? É o Criador da alma que está falando. O que ele está falando? A minha alma. É o Criador da alma que está falando. É o mesmo, estamos em Mateus 26, que em Mateus 14 andou por cima das águas, e eles viram. É o mesmo que em Mateus 15 expulsou o demônio da mulher, ou da filha da mulher cananeia, e eles viram. É o mesmo que transfigurou-se, e eles viram. Ele está abrindo a alma. Eu não sei se você está percebendo, ele poderia escolher o caminho da dor silenciosa. Minha palavra hoje é reflexiva. Mas Jesus não fez isso. Jesus decidiu abrir a sua alma. Por quê? Talvez para nos ensinar, para ensinar para alguém que está aqui hoje, o caminho da cura. Porque o caminho da cura nem sempre está na descrição. Tem coisas que precisam ser expostas, faladas, até que sejam curadas. É interessante porque em Mateus 17, os três, Pedro, Tiago e João, viram a divindade dele. Mas agora em Mateus 26 eles vão ver a humanidade dele. Jesus está abrindo a alma e Jesus diz assim: a minha alma está cheia. Eu não vou enganar vocês. Não vou dizer para vocês que hoje eu estou, é Jesus falando, que hoje eu estou bem. Eu vou dizer para vocês que hoje minha alma está pesada. Minha alma está angustiada. Essa palavra tristeza aqui indica um peso de tristeza. Indica alguém que está dominado com um pesar. Tem uma carga sobre Jesus. Você que tem essa carga aí, terceira vez que eu digo, Jesus te entende. Eu sinto Jesus aqui. Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Alguém diz que a palavra aqui que indica essa tristeza, indica alguém que é dominado com uma tristeza ao ponto de pensar em causar a própria morte. Você está vendo que há uma profundidade aqui? É porque eu tenho cuidado em falar que Jesus esteve deprimido pelo temor que eu tenho a Ele. Mas quando eu olho para o texto, ele quase me sugere isso. Eu tenho receio de falar pelo temor. Mas é porque aqui eu não estou falando do Jesus divino. Eu estou falando do Jesus humano. E eu preciso repetir isso. Jesus te entende. Tem uma presença de Deus aqui. E olha o que Jesus vai pedir. Jesus vai fazer 2 pedidos. Jesus diz assim: ficai aqui. Eu não quero um sermão, não. Isso é uma alma aflita falando. Talvez você está me ouvindo aqui hoje, essa alma aflita não é você, mas você tem uma alma aflita lá na sua casa. Você tem alguém vivendo isso aqui lá na tua família. Olha o que a alma de Jesus está pedindo. Ele não está falando com Deus, não, ele está falando com homens. Ficai aqui. Sabe o que essa alma está querendo? Alguém presente. Eu vou dizer algo aqui, é interessante, eu não quero forçar o texto, mas parece que humanamente Jesus estava carente. Ei, carente, Jesus te entende. Ninguém te entende, que carência, mas Jesus, até Jesus te entende. Ficai aqui e vigiai. Vigiar aqui é dar atenção, é não negligenciar. Eu quero dizer para você que tem alguém vivendo essa situação na sua casa, na sua família. Eu quero dizer para você, às vezes você não precisa falar, você só precisa estar ali. A sua presença pode gerar cura. Jesus está triste, Jesus está amargurado, o coração de Jesus está pesado, mas veja se o verso 39 não vale um aleluia tímido igual o meu. Porque o verso 39 diz assim: e indo um pouco adiante. Isso aqui é louvável.
tem um peso sobre as costas de Jesus, mas ele está indo. E eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Nem todo dia nós estamos bem. Tem dia que a gente está, é só comigo, né, irmãos? Tem dia que a gente está mal. Tem dia que o coração está pesado. Esses dias eu coloquei lá na rede social, no Instagram, no Facebook, eu não lembro. Eu coloquei lá, se alguém me dissesse que ministério era tão difícil, talvez alguém me avisou, mas eu acho que eu não acreditei. Aí alguém já me mandou no privado pensando que eu estou parando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu gosto de comunicar, às vezes, que a gente está mal, para que as pessoas não criem uma expectativa que o pastor, que o pregador, seja lá quem for, nunca fica mal, porque a maior mentira que tem é essa. Tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente está com vontade de chutar o pau da barraca, tem dia que a gente está com vontade de chamar o pastor e falar, não dá para mim mais não. Só que tem uma força de Deus na nossa vida, tem uma presença de Deus aqui, que às vezes mesmo quando nós estamos maus, essa força, ela nos puxa para frente. E eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Eu não sei, vai ter dia que você vai estar bem emocionalmente, vai ter dia que você vai estar mal, mas no nome de Jesus de Nazaré, Deus vai te dar graça para você continuar um pouquinho mais. Oh, bendito, tem uma presença de Deus aqui. Aleluias. E eu não sei se você já reparou que é nos momentos que você está ruim que Deus mais te usa. Porque Ele vai mostrar que o segredo não é você. Quem está sentindo essa presença de Jesus aqui? O diabo quer que você pare por causa dessa tristeza, mas o Senhor está mandando dizer para alguém aqui, mesmo triste, você não vai largar essa semente. Porque quem sabe é essa água que jorra dos seus olhos que vai regar essa semente que está na tua mão. Você pode passar por um momento de tristeza, mas o Espírito Santo vai te dar graça. Tem uma unção de Deus que está aí, para você seguir debaixo da autoridade do nome de Jesus. Quem pode mandar 2 glórias para exaltar e glorificar o nome dEle? Indo um pouco adiante. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus está com peso, mas Ele está indo. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai se prostrar. Eu não sei se você está reparando, mas Ele segue descendo. E eu fico imaginando Pedro lá de cima olhando Jesus descendo. Mas como? Porque tem alguém que não quer que você desça. Porque você precisa manter a sua autoimagem. Você precisa manter quem alguém pensa que você é. E Jesus segue descendo. Você preserva a sua autoimagem, mas o teu coração está doído, ferido. O que adianta? É melhor você se quebrar diante de... Eu sinto a presença de Jesus aqui. Quero dizer para você, Deus tem cura para você lá embaixo. Deus tem restauração para você lá embaixo. Ele se prostrou com o rosto. Me ajuda ali agora, por favor. Agora que você desceu, eu mando você subir, né? Só o sangue. Já estou terminando. Jesus está aqui. Aleluias. Vai sair um peso das suas costas hoje. Essa tristeza está com o tempo contado. Recebe aí essa palavra. E alguém está pensando que você vai parar por causa dessa tristeza, mas Deus está mandando dizer que nem essa tristeza vai conseguir te segurar. Porque tem algo na nossa vida que é maior do que os nossos sentimentos, é maior do que as nossas dores. Quem está entendendo a voz do Espírito? Jesus se prostrou com o rosto. Eu sinto Jesus aqui. Ele tem um peso, mas ele está diante do Pai. Levante a sua mão, recebe essa palavra.
As suas angústias não vão te afastar de Deus, pelo contrário, elas vão te levar para a presença dEle. Quem sente essa presença? A tristeza era grande, mas não pôde arrancar Jesus da presença do Pai. Ele está aqui. A receita já foi dada. Jesus tomou o remédio, o mesmo remédio que Tiago receitou. Está alguém entre vós aflito? Ore. Às vezes eu não estou dizendo que você não vai fazer. Talvez tenha algum psicólogo aqui e pode até brigar comigo. Mas deixa eu terminar meu raciocínio. Às vezes a gente marca para ir lá no psicólogo e o psicólogo fala para você: fala para mim. E você, veja bem, quando eu tinha 3 meses de idade, e vai contando a história da sua vida toda, 2 horas falando. Aí chega em casa, a mãe pergunta: e aí, minha filha, está se sentindo melhor? Ai, mãe, eu estou leve. Glória a Deus. Mãe, eu estou leve. Mas o que a psicóloga falou? Aí você falou nada. Só dizia assim, Se nós somos curados, às vezes, falando para os homens, imagina se você se prostrar. Oh, bendito. O maior psicólogo, o maior psiquiatra, eu sinto a presença dele, está aqui hoje. E Deus está dizendo: dentro do teu quarto você pode encontrar cura. Dentro do teu quarto você pode encontrar vida. Dentro do teu quarto você pode encontrar restauração. Dentro do teu quarto você pode encontrar alegria. Dentro do teu quarto você pode encontrar renovo. E o diabo está dizendo: você não vai se prostrar, você vai ficar bem orgulhoso. E Deus está dizendo: desce, desce, se prostra, se prostra. Tem uma presença de Deus aí. Quem quiser receber, recebe. Ei, calácia, brícia, brícia. Deus está falando no meu coração que está arrancando o peso de alguém aqui agora. Esse peso está indo embora, essa angústia está indo embora, a depressão não vai te segurar, a tristeza não vai te parar. Você pode passar por um momento de angústia, mas você vai continuar caminhando, e essa angústia não vai te afastar dele, vai te levar a orar mais, a buscar mais. Quem sente? Ele está aqui. Eu tenho que encerrar. Se prostrou, e olha o que ele disse. Ele está prostrado, imagina ele prostrado. Ele está prostrado diante de Deus, e ele disse assim: meu Pai. Isso aí valia um aleluia, hein? Porque a alma dele está aflita, mas ele está dizendo: meu Pai. A sua aflição não anula a tua filiação. Você pode estar angustiado e dizendo: Deus me abandonou. Conversa, conversa. Você pode bradar hoje, porque Deus, Ele é o teu Pai. Ele cuida de Tequelécia. Tem uma unção de Deus de cura que está caindo aí. Quem quiser receber, recebe. Está descendo aí, está descendo aí. Quem quiser receber, recebe. Tem um renovo de Deus que está entrando dentro dessa casa aí agora. Quem quiser receber, recebe. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Eu ando tão triste, eu ando tão amargurado. Deus está lembrando: tu é filho dele, tu é filho dele, tu é escolhido, tu é escolhida. Meu Pai, meu Pai, oh meu Pai, oh meu Pai, aleluias. Passa de mim esse cálice. Esse cálice aqui, Jesus sabe para onde ele está indo. Ele está indo para a cruz. Ele está indo para morrer. Como homem, seu coração estava angustiado. Ele olha para o Pai e diz: "Ó Pai, passa de mim esse cálice." E eu fico imaginando que sem dúvida ele estava por ali, Satanás, ouvindo isso e dizendo: vai desistir. Olha lá, vai parar. Vai retroceder. Só que eu acho, aí é uma opinião, eu acho que vale um aleluia tímido a próxima palavra.
Porque ele diz: passa de mim esse cálice. Mas a minha tradução diz aqui: se ele parasse aqui, acabava tudo. O pai vai falar: não. Mas ele disse assim: todavia. Vamos rebobinar aí no todavia, você dá um aleluia mais pentecostal. Passa de mim esse cálice. Mas o versículo diz que ele diz: todavia. Seja feita a tua. Essa é a diferença do filho. O filho está triste, mas diz: eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. O filho está angustiado, mas diz: eu não quero o que eu quero a tua. Está caindo uma unção de Deus aí de cura. Seja feita a tua. E é isso que o diabo não entende. Tem uma presença de Deus aqui. Quem está sentindo essa presença? O diabo está pensando que vai fazer festa com a tua vida. Vai coisa nenhuma. Eu posso estar até triste, posso até estar angustiado, mas eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer a vontade dele. O que vai prevalecer. Quem pode levantar a mão por pelo menos 30 segundos e dizer: Senhor, faz a tua vontade. Você sabia que quando você levanta a mão para cima é símbolo de dependência de Deus? Você está dizendo para Deus que a tua confiança não vem de baixo, não vem do pregador, não vem do pastor, não vem não. Você está dizendo que a tua confiança vem dele. E eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Na tua vida o que vai prevalecer é a vontade dele, é o nome dele. Quem vai ser exaltado é ele. Quem pode? Levantei, que abrícia. Está caído, está caído, está caído. Aleluia, oh bendito. Eu tenho que encerrar. Todavia, não seja o que eu, na qualidade de homem, não seja o que eu, como homem, quero, mas o que o Senhor quer. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Irmão, você tem que abrir mão da tua vontade. Você tem que abrir mão do que tu quer. Porque a felicidade está em fazer o que Deus quer. E quanto mais tu lutar contra o que Deus quer, pior é para ti. Dura é coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. O que Deus quer que você faça, Ele vai ficar empurrando você até você fazer. E se você não se render, vai ser pior. Não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E agora eu encerro. Isso que eu vou dizer agora, Mateus não disse. Mateus encerrou ali. Ele vai seguir falando algumas coisas, mas Lucas diz algo tremendo que aconteceu quando ele disse: seja feita a tua vontade. Sabe o que aconteceu? Imagina Jesus orando. Lucas 22, no versículo de número 43, diz assim: quando Jesus disse isso, e apareceu-lhe visivelmente um anjo. Só Lucas fala desse anjo do céu que confortava. A palavra confortar ali é fortalecia. Você está vendo que o conforto veio? Você já reparou que isso é uma verdade? Às vezes o anjo não vem, mas quando você dobra o joelho, o conforto sempre vem. Sempre vem. Às vezes você rompe aqueles minutos iniciais da oração que parece que você está falando com a parede. Mas quando você rompe aqueles minutos ali, eu aprendi isso com Deus, eu creio que você já deve ter aprendido também. Não desista nos primeiros minutos. É a carne guerreando. Você ora e não sente nada, fica vazio. Mas daqui a pouco, de repente, o céu faz assim, abre. O céu vai abrir lá na tua casa. O céu vai abrir lá no teu quarto. Oh Jesus amado, o conforto veio de Deus. Veio de cima e o conforto trouxe força. E sabe o que eu acho lindo? É que Jesus começou mesmo assim a orar. Imagina se um anjo aparecesse no meio da nossa oração, a gente parava de orar. Mas o verso 44 de Lucas 22 diz que ele, posto em agonia, começou a orar mais intensamente. Jesus levava a oração muito a sério. Começou a orar de uma forma tão tremenda que o suor dele, oh bendito, se transformou em gotas de sangue.
E aquelas gotas, eu sinto a presença dele aqui. Aquelas gotas começaram a cair no chão. Interessante, porque na cruz Jesus ia derramar sangue, ele ia derramar água, mas aqui Jesus já começou a derramar o seu sangue. O sangue salvífico de Jesus não começou na cruz. Algo vai brotar de dentro de você, disso que você está passando. E muitas pessoas serão abençoadas através da tua dor. Porque Deus também trabalha na dor. Eu vou repetir isso aí. Deus também trabalha na dor. Deus está trabalhando. Pastor, pastor, essa mensagem aí é para mim. Essa mensagem é minha. Essa mensagem foi para mim. Fica de pé no seu lugar. Você que tem certeza que essa palavra foi para você. Eu sei que de forma geral é para todos, mas alguns de uma forma mais especial. Eu vou orar e vou entregar o microfone ao pastor. Feche os seus olhos. Há uma presença de Deus aqui. Aquele que cura a alma está aqui hoje. Dessa dor, muitas pessoas serão curadas. Dessa angústia que você está vivendo, muita gente será abençoada, transformada. O Salmo de número 126, eu encerro com esse Salmo. Ele diz no versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. É assim mesmo, você vai caminhando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, olha, você anda e chora, mas não para de andar, andando e chorando, voltará. Pega essa palavra aí para você, sem dúvida, com alegria. Vai vir um tempo de Deus, de alegria sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, eu falei, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Ecai Sebres. Jesus, o Senhor pode curar alguém aqui agora. O Senhor pode ir nessa alma, Senhor, dolorida, nessa alma amargurada, que talvez, Senhor, está sorrindo aí do lado de fora, mas a angústia está forte, um peso extraordinário. O Senhor pode ir agora, porque o Senhor nos entende, o Senhor é o cuidador, o criador da alma. O Senhor pode arrancar esse peso, arrancar essa depressão, arrancar essa tristeza. Ei, tristeza, eu estou te dando uma ordem agora, no nome de Jesus. Vai. Depressão, vai embora. Aí não é o teu lugar. Espírito de morte, vai embora. Espírito de suicídio, vai embora. Aí não é o teu lugar. Vontade de ficar trancado, trancada dentro de um quarto escuro. Vai embora. Todo espírito maligno eu repreendo pelo poder do teu nome, Jesus. Espírito Santo, mas agora eu te peço, traz a tua alegria aqui agora. Vem alegria. Tem uma alegria de Deus que está caindo aí agora. É barácia. Só quem crê que essa palavra vem de Deus, abre a tua boca. É mícia. Receibarácia, brícia. Vai vir uma alegria de Deus para a tua família. Vai vir uma alegria de Deus para a tua casa. O diabo está pensando que tu vai ficar caído. Você só vai se prostrar para buscar a face dele. Mas você vai se levantar e vai tomar o destino que Deus reservou para você. Recebe a alegria de Deus aí agora. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a falar em língua estranha, você vai voltar a levantar a sua mão, você vai voltar a evangelizar, você vai voltar a adorar. O diabo vai ter que reconhecer que alguma coisa diferente está acontecendo na tua vida. Está caindo essa unção de Deus aí. Quem quiser receber, recebe.